Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gabriel. Para quem não me conhece, estou à frente do projeto Copy Classics, que é um projeto onde vamos trabalhar os livros clássicos do copywriting, né? São livros que a grande maioria deles não foram traduzidos para português e provavelmente não serão de maneira oficial. E são os livros que, além de serem toda a base de todos os cursos que vemos aqui no Brasil, são os livros que formaram os mestres do copywriting em uma época que não existia internet, não existia Hotmart, não existia curso online, né? Então, não precisa nem dizer o quanto esses livros são bons e trouxeram resultados, né? Eles formaram todas as lendas aí do marketing direto americano, né? Todos os copywriters responsáveis por desenvolver o mercado americano. Então, eles com certeza continuam muito atual. Todos os princípios, todos os conceitos apresentados nesses livros continuam muito atuais, né? A única coisa que muda são os meios, né? Os veículos de marketing que nós temos hoje em dia, mas os conceitos são os mesmos. E eu acredito muito que antes aí de você comprar um curso de 1.000, 2.000, 5.000 reais sobre copywriting, eu acredito demais que o material trabalhado nesses livros, eles servem como uma base assim sensacional. Eles são uma excelente porta de entrada. E tanto é que foi isso que eu fiz antes de comprar o meu primeiro curso, né, que foi o TPD. Eu li vários desses livros e cá estou com eles em mãos, me propus a traduzi-los, resumi-los e vamos trabalhar em cima deles. Então, essa é a ideia central do projeto Copy Classics. Vamos ver os resumos traduzidos, né? Vamos fazer análises de peças escritas pelos autores dos livros. No caso aqui, o Claude Hopkins é o primeiro autor que a gente está trabalhando. E, além disso, tem no Telegram também os áudios que eu estou mandando lá diariamente, à medida que eu vou resumindo os capítulos, eu estou mandando no grupo do Telegram os áudios e digamos assim, os rascunhos dos resumos, né? Então eu já aproveito para te convidar para entrar no canal do Telegram, se você ainda não está, é t.me/copyclassics, e para me seguir no Instagram, que eu estou documentando a jornada das traduções, estou documentando ali o que eu tenho aprendido traduzindo esses livros, trabalhando diariamente em cima desses livros. O Instagram é @ogabrielmc. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Deixo aqui já registrado que essa é a primeira vez que eu gravo um vídeo nesse estilo, assim, vídeo aula, então me perdoem se caso eu me atrapalhe em alguma parte. Eu tenho aqui uma colinha junto comigo para me guiar, porque nós vamos fazer comentários sobre os 21 capítulos do livro, né? Então tem um conteúdo aí que eu acredito que vai dar alguns bons minutos, mas tentarei ser o mais breve possível. Então vamos lá. Primeiro livro, Scientific Advertising, escrito por Claude Hopkins em 1923. Bom, como introdução aí, né, do livro, o Claude Hopkins ele é indiscutivelmente um dos maiores nomes do universo da publicidade. Não há um único copywriter sério que não indique essa obra, Scientific Advertising, como um livro de cabeceira, né? Eu acredito que esse é um daqueles livros que merecem ser lidos e relidos várias vezes durante a vida de quem se propõe a trabalhar com marketing e negócios e copywriting, né, em geral. Então, porque sempre há algo novo a ser aprendido ou a ser lembrado quando a gente relê esse livro. Inclusive, nesse projeto de estudos aí dos livros clássicos, estudar os conceitos apresentados aqui no Scientific Advertising é fundamental, será fundamental para toda a sequência. E provavelmente esse vai ser o único livro já traduzido para português que eu abordarei aqui no projeto. Ainda não tenho certeza quanto a isso. Vamos ver como as coisas se desenrolam. O primeiro capítulo do livro, ele fala sobre as leis da publicidade.
E logo aí no primeiro capítulo ele já quebra talvez a maior objeção da época, né? Que era a ideia de que a publicidade era um jogo de sorte ou azar, né? Que era um campo para aventureiros. Então, ao afirmar que todos os princípios apresentados no livro são fruto de muitos testes com campanhas reais, ele estabelece a autoridade para afirmar que o conteúdo do livro servirá como um guia para todos os publicitários e copywriters. Outro fato que vale a pena ser destacado aqui nesse capítulo inicial é que desde os primórdios do estudo da publicidade existe a certeza de que tudo nesse campo de estudo se baseia na complexidade da natureza humana. E a natureza humana é praticamente imutável, ou seja, os princípios estabelecidos aqui, né, no livro de 1923, eles já eram válidos antes do autor escrever o livro e continuarão sendo válidos aí por tempo indefinido. Então, ao citar a complexidade da natureza humana como condição e dizer que a individualidade é essencial, Hopkins deixa muito claro que o estudo da publicidade é, em essência, o estudo dos seres humanos, dos seus desejos, comportamentos, reações, motivações e crenças. Dando sequência a isso, segundo capítulo sobre a arte de vender, né? Claude Hopkins deixa muito claro aí que publicidade é venda. Ele já começa o capítulo definindo isso, publicidade é venda. Eu acredito que além de estudar sobre o ser humano através da literatura, filosofia, psicologia, o bom copywriter ele deve também se aprofundar nos processos e táticas de venda. Afinal de contas, o único propósito de uma carta de vendas, como nós veremos a seguir, é vender. Então, quando Hopkins diz que devemos comparar os anúncios, ele nos mostra que há mais de 100 anos já existiam os famosos testes A/B, né, que se popularizou aí esse termo como marketing digital, mas já existe há muito tempo, né? Em uma outra parte do capítulo, ele fala sobre escrever de maneira culta, né, que pode ser prejudicial à escrita culta de um anúncio, mas não se engane, existe uma enorme diferença entre escrever de maneira culta e escrever errado, né? Erros de português, por exemplo, são inevitáveis e irão acontecer enquanto você estiver escrevendo seus anúncios, mas a nossa obrigação é estarmos sempre atentos a isso como copywriters. Acho que não há nada que tire mais a credibilidade do seu texto, do seu produto e da sua pessoa também, que erros medonhos de português. Óbvio, pequenos erros acontecem, erros de português, erros de digitação, ninguém está livre disso, mas todo mundo que se propõe a escrever uma carta de venda, se propõe a escrever textos mais longos, tem que se atentar a esses erros e tentar minimizá-los, né? Outro fato que vale a pena ser mencionado é a constatação de que um copywriter que busca por aplausos dificilmente será bem sucedido. É muito comum vermos textos que não prezam pela naturalidade e assertividade da escrita, né, e sim por malabarismos, loopings e gatilhos e tentar ali encaixar algumas estruturas que não tem nada a ver com o contexto. Isso é muito comum a gente ver nos copywriters iniciantes, né? Então eu creio que esse é um ponto que mereça ser chamado a atenção. Porque geralmente o que acontece com esse tipo de texto aí, que tem muita firula, muitas técnicas, é que eles exatamente, acontece exatamente o que o Hopkins diz no capítulo, que eles mostram o anzol, né? E mostram que um esforço está sendo feito ali para te vender alguma coisa. E quando isso acontece, isso gera muita resistência e medo no leitor. Bom, próximo capítulo, ofereça algo útil. Bom, mais um erro clássico aí cometido no marketing foi exposto aqui nesse capítulo, que é a crença de que você vende pelo anúncio. Aqui vale ressaltar a enorme diferença entre um anúncio e uma carta de vendas, para que não haja nenhuma confusão, né? Uma carta de vendas, óbvio, é feita ali para te vender, mas um anúncio, não. Então,
você conseguirá vender por um anúncio depois de já ter criado ali um relacionamento com o seu leitor, né, depois de já ter tido contato suficiente para que ele confie em você e nos seus produtos. Muitas pessoas fazem um anúncio de venda para público frio, né, que são pessoas que ainda não te conhecem, e esperam que as pessoas comprem ali no primeiro contato, e isso raramente acontece. Geralmente esses anúncios fracassam, né? Tem até aquela frase do Ícaro de Carvalho: marketing é trocar segundos por minutos, que vai bem nessa linha de que você usa o anúncio para atrair, não para vender diretamente, né? Então você usa o anúncio ali para ajudar o seu público-alvo, né? Para oferecer alguma coisa grátis que possa ser útil para aquela pessoa. E isso aí é trocar segundos por minutos, né? Quando você atrai a pessoa para prestar atenção no que você tem a dizer, né? Assim você está ali trocando 5 segundos de atenção que essa pessoa está dando ao seu anúncio por 5 minutos de atenção em algum outro material seu, e por sua vez, dentro desse material, você pode dar a oportunidade da pessoa trocar aqueles 5 minutos de leitura por algumas horas a mais de contato com você, em alguma aula, em algum mini curso, enfim, assim por diante. Assim funciona, né, o mecanismo do marketing. Então isso é criar o relacionamento que antecede uma venda. Primeiro você dá, você serve, você é útil, e a venda será uma consequência natural se todo o processo for feito da maneira certa. Bom, capítulo 4, vendas por cartas. Hopkins deixa claro, né, a importância de estudar através de cartas de vendas bem-sucedidas. Esse é um dos pilares aqui, inclusive, do que eu falo aqui no Copy Classics, né? Inclusive o primeiro arquivo que eu mandei, não por acaso, foi aquela carta do Gary Halbert, onde ele explica, onde ele diz como se deve estudar copywriting, como ele estudou e como ele indica que os alunos dele estudassem, né, a partir da leitura das cartas clássicas, da escrita, né, de copiar essas cartas clássicas à mão. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda, mas caso você queira, você acha essa carta do Gary Halbert lá no Telegram. Foi uma das primeiras coisas que eu postei, talvez a primeira postagem minha. São 8 páginas onde ele fala sobre todo esse método dele, né? Então, enfim, de fato, né, quando nós podemos pegar uma carta clássica e analisar ela por horas, é um exercício muito rico, esse exercício de análise, ele nos revela muitas informações importantes, né, e tudo pode ser modelado e usado como referência para as suas próprias campanhas. Por exemplo, a partir da análise de uma carta, você consegue identificar quais emoções foram exploradas, quais objeções foram quebradas, quais dessas objeções eram as principais objeções para aquele público-alvo. Além disso, você consegue extrair dados demográficos sobre o leitor, né? Tipo, qual era a faixa etária daquele público, o estado civil, o nível de escolaridade, a renda, enfim. Fazer esse exercício, sem dúvidas, um exercício excelente de estudo do copywriting. Então, conseguir extrair tudo isso de uma carta com um olhar crítico é importante exatamente pelo fato de mostrar o quanto os detalhes são importantes, né, na construção de uma carta bem escrita. Assimilar todas essas nuances e ser capaz de usá-las quando você estiver escrevendo seus próprios textos faz uma enorme diferença. Outro ponto que vale ser destacado é o fato que em um texto persuasivo, seu objetivo deve ser com que a pessoa tome a ação desejada naquele exato momento. E isso não é válido apenas para cartas de vendas, né? É válido para todos os textos que você escrever aí na internet, né? Sejam eles anúncios ou seus posts nas redes sociais. Sempre use um CTA no final, ou seja, sempre peça para que a pessoa tome uma ação, sempre a induza a tomar uma ação, né? Peço o like, o comentário, o compartilhamento, o clique, enfim, as pessoas agem quando você dá o caminho exato para que elas ajam, né? Para que elas tomem uma ação. Então, um texto persuasivo sem um CTA é uma oportunidade desperdiçada.
Próximo capítulo, títulos, headlines. Eis aqui, né, a parte mais importante de qualquer texto que você for escrever, que é o título. Não adianta nada fazer um texto excelente e errar a mão no título, né? É ele que atrai a atenção do leitor e faz com que ele pare o que ele está fazendo para dar alguns minutos de atenção ao seu texto. E aqui vale uma observação, né? O título do que você estiver escrevendo não é necessariamente o título do texto em si. Por exemplo, o que eu quero dizer? Se você está escrevendo um post para o Instagram, o seu título principal vai ser o que tiver escrito ou mostrado na imagem, né? Se por acaso não for nenhuma foto, for alguma imagem que você está postando, né? Porque a imagem é naturalmente o ponto central de atenção do leitor. E além da imagem tem a primeira linha da legenda que você escreve para a sua foto, que também deve ser considerada como fazendo essa função de título ou de um subtítulo. Então sempre tenha isso em mente ao escrever um post, né? Todo esse primeiro ponto de contato que o leitor tem com o seu título merece uma enorme atenção para capturar a atenção dele. Uma atenção sua ao escrever para capturar a atenção do leitor, né, que estiver lendo o seu texto. Como um ponto de contextualização aqui, lembre-se que os exemplos dados pelo autor nesse livro referem-se ao mercado e aos costumes de 100 anos atrás. Então, quando ele diz que uma abordagem para sabonete seria dizer que ele flutua, né, foi o que ele disse aí no texto, para quem já leu o resumo, ele se refere aos costumes da época, né, porque na época eles tomavam banho em banheiras, né, enfim, então dizer que o sabonete flutuava era uma boa abordagem ali para a época. Mas enfim, isso faz mais sentido para quem já leu o resumo. Se você não leu, inclusive o resumo estará no grupo do Telegram. Só você ler, caso você se sinta um pouco perdido aqui. Bom, adiante. Sobre capítulo 6, psicologia, né? Nessa parte sobre a psicologia, nós podemos entrar um pouco aí na discussão sobre os tão amados gatilhos mentais, né? Que é o fetiche do iniciante, os gatilhos mentais. Não é minha intenção me alongar muito neles aqui agora, teremos outras oportunidades, mas o fato é que eles costumam ser armas úteis em várias situações. Mas a minha opinião é que você precisa aprender a atirar antes de tentar usar uma arma, né? Então, os gatilhos mentais eu acredito que são a cereja do bolo para depois que você entende sobre todo o processo de escrita, que você entende sobre todas as outras nuances que são mais importantes na escrita de um texto persuasivo. Os gatilhos vêm depois de tudo isso, naturalmente, né? Dando mais alguns outros exemplos aí sobre a psicologia, né? Existem algumas outras maneiras de usar a psicologia no nosso processo de escrita. Por exemplo, não é à toa que em textos mais longos, alguns elementos, como a promessa, né? Eles são repetidos várias vezes, porque nós temos a tendência de acreditar mais naquilo que é repetido durante o texto. Como exemplo também o uso de aliterações, né, que é usar palavras parecidas, como Coca-Cola ou até Copy Classics, né, e alguns tipos de rima também produzem um bom efeito quando são usadas de maneira que faça sentido. E isso ajuda a consolidar uma ideia na mente do leitor. Enfim, existem vários artifícios psicológicos que podem ser usados, artifícios psicológicos e textuais, né, que podem ser usados, mas acredito que todos eles, como eu já disse, são a cereja do bolo, né? Acho que a preocupação inicial de um copywriter iniciante é solidificar as bases, né, que é o mais importante e é o que é o mais trabalhoso também. Todos os outros detalhes acabam se incorporando na nossa escrita de maneira mais natural com o passar do tempo. Capítulo 7, seja específico. Deixa eu só conferir se ainda está gravando tudo certinho.
né? Tá gravando 19 minutos já. Beleza. Seja específico, capítulo 7. Bom, aqui... Deixa eu só voltar para a tela. Será que isso vai ficar aqui? Não. Bom, vamos lá. Nesse capítulo, um comentário que vale ser feito aí é que é comum, né, usarmos alguns clichês ou expressões cotidianas que são vazias de significado. Esses são alguns vícios de linguagem que costumam passar despercebido para quem escreve, mas não para quem lê o texto, né? Então, o processo de revisão é tão importante para o copywriter exatamente por causa disso, para identificar esses clichês, esses lugares comuns que eles fazem mal para o nosso texto. E no processo de revisão a gente acaba identificando, né, esse tipo de entrave, aí, de empecilho no nosso texto. Então, ser específico é fundamental em um texto persuasivo. É o que dá o tom de certeza, de convicção, de autoridade. E é o que mostra que a sua promessa é clara, né? E os termos e condições dela também estão bem definidos. Isso passa uma segurança para o leitor. Eu acho que talvez aí esteja o grande motivo pelo qual você deve sempre renovar as suas campanhas e dar outra cara para elas, né? Porque o que é percebido como familiar, isso deixa de chamar a atenção do leitor. Por isso que nas campanhas, vários anúncios diferentes, com várias abordagens diferentes, são usadas exatamente para evitar que as campanhas caiam ali no lugar comum, caiam na familiaridade, né? Então esse é um artifício usado pelos marqueteiros aí há muito tempo. Capítulo 8, conte toda a história. Esse capítulo deixa clara a necessidade, né, de usarmos vários criativos, o que eu acabei de falar no capítulo 7, renovar os criativos da campanha, né, primeiro porque isso confirma o que foi dito isso confirma o que foi dito no capítulo anterior, né, que o fato das abordagens repetidas viram clichês previsíveis, né, e previsibilidade não causa impacto e não se transforma em ação. Então, por isso é tão importante ter uma gama maior de abordagens nas campanhas. E segundo, porque os anúncios diferentes... segundo, porque usando anúncios diferentes para o mesmo produto, você tem a oportunidade de explorar diversos ângulos do problema, né, que o seu leitor quer resolver. Então, como em todas as etapas do processo, Hopkins afirma mais uma vez a necessidade de fazer testes e comparar os resultados para entender. Outro ponto importante é a constatação de que o que você não fala sobre o seu produto provavelmente nunca será descoberto pelo leitor. Isso parece óbvio, mas perceba o quanto isso é verdade, né? O quanto isso é verídico. Você, como copywriter, tem a função de não deixar nenhum buraco no seu texto, nenhum subentendido ou mal entendido, né? Então, tente não falhar em dizer sobre todas as transformações que o seu produto pode causar na vida do leitor, né? Conte toda a história ali do seu produto, porque talvez você nunca mais terá a chance de alcançar aquela pessoa novamente. E lembre-se que o foco está sempre no leitor, nos interesses dele, na vida dele, nos benefícios dele, né? Próximo capítulo, arte nos anúncios. A maior parte desse capítulo, na verdade, já não se aplica, né, à realidade atual, porque antigamente os anúncios feitos com imagens custavam muito mais em termos de espaço, de arte, de impressão. Hoje em dia já não é mais assim, mas a verdade universal prevalece, né? Foque no tipo de mídia que atrai mais a atenção do seu público-alvo. Capítulo 10, coisas muito caras. Quando eu ainda estava validando a ideia de iniciar o projeto Copy Classics, né, alguém até me perguntou, mas nossa, Gabriel, por que você não posta os seus resumos no Medium? Para quem não sabe, o Medium é uma espécie de rede social para escritores, né, uma plataforma de textos. E aí
Bom, por mais que o Medium seja uma plataforma interessante, a resposta para mim foi clara, né? Porque ninguém entra no Medium. Então não adianta querer mudar os hábitos do seu público-alvo. Isso tem que estar muito claro também. Por exemplo, se o meu público está majoritariamente no Instagram e nos grupos do Facebook, que é onde eu me conecto com vocês, né? Por que que eu vou tentar levar todos vocês aí para um ambiente que é totalmente estranho, né? Então, tente encaixar a oferta do seu produto em um contexto que seja familiar à rotina do seu cliente, do seu leitor, né? Atue onde ele já está habituado a frequentar e se encaixe ali nos seus costumes, porque fazer o contrário disso pode ser muito desgastante e os resultados provavelmente não serão os melhores. Bom, aqui no capítulo 11, sobre informação, onde o Claude Hopkins fala sobre informação, ele mostra o quanto uma campanha pode ser totalmente influenciada por uma simples informação perdida em meio a um vasto material de estudo e de pesquisa, né? Sobre o tópico que você está escrevendo. Nesse capítulo ele deixa muito claro o quanto é importante o processo de pesquisa, o processo de estudo antes de escrever uma campanha, antes de escrever um anúncio, né? Tanto é que as big ideas de sucesso surgem exatamente daí, da identificação de algum fato relevante que ainda não foi explorado pelos concorrentes, né? E você só conseguirá identificar essas nuances se fizer um vasto estudo sobre os seus concorrentes, sobre o seu produto e sobre as dores do mercado. Já nessa época ele mostrava a importância de montar também um swipe file, que é um arquivo de furto, né? Que é um acervo de campanhas para serem usadas como referência e como pesquisa sobre o seu nicho de atuação, sobre o nicho para o qual você está escrevendo a campanha. Praticamente todos os bancos grátis de swipe files existentes na internet hoje são de campanhas em inglês, né? E tanto é que faz parte do projeto traduzir e estudar algumas dessas campanhas, além dos livros. Eu acho que esse é um excelente exercício de contextualização, né? Você conseguir pegar o que foi escrito no livro e identificar isso na arte final ali do copywriter, que são exatamente as campanhas que ele escreveu durante a carreira. E ele fecha esse capítulo dizendo uma das frases que para mim é uma das mais importantes do livro. Ele fala: "Este mercado não foi feito para quem é preguiçoso." E o que faz total sentido, né? Se você não tem uma paixão por leitura, por cultura, e não tem uma profunda curiosidade, né, quase que espiritual de entender o ser humano com mais sensibilidade, provavelmente você será não mais que um copywriter mediano. E isso não sou eu que estou dizendo, né? Todos os grandes mestres do copywriting foram assim e disseram algo semelhante quando foram perguntados sobre o que leva alguém a ser um copywriter de sucesso. O capítulo 12, ele aborda o tópico estratégia. E além do que foi reforçado por ele aí nesse capítulo, né, sobre sempre buscar conhecimento e praticar para adquirir experiência e prestar bastante atenção no que os concorrentes estão fazendo, acredito que o maior ensinamento aí desse capítulo sobre estratégia está relacionado à frase, né, abre aspas, "anunciar um produto sem que haja o devido preparo para a entrega é como uma cachoeira caindo em um esgoto." Né, o que faz total sentido quando estamos falando aí de estratégia. Então, contextualizando para o mercado digital, né, pense uma estratégia de lançamento de um infoproduto, por exemplo. Não adianta nada você colocar a campanha de anúncio para rodar se a estrutura de entrega do produto não estiver pronta, né? Então, quando eu digo a estrutura de entrega, eu estou falando aí sobre o cadastro do produto na plataforma, a aprovação do produto,
verificação dos gateways de pagamento, checagem e adequação aos termos de uso das plataformas que estão sendo usadas, tanto como anúncio quanto como hospedagem do produto, enfim, né, toda essa parte operacional e de estrutura de entrega. Então, se você for encarregado aí apenas por escrever a copy das campanhas, provavelmente você não vai precisar se preocupar com tudo isso, mas, no mínimo, você deve conhecer as regras de anúncios das plataformas que você vai utilizar para anunciar o produto, né, como copywriter responsável por uma campanha. Imagina ter os anúncios bloqueados nos dias do lançamento porque o seu texto viola as regras de uso, por exemplo, né? Isso causa um problema enorme e acontece muito frequentemente. Então essa parte da estratégia é muito importante para um copywriter, que no fim das contas todo copywriter é um estrategista, né? Bom, enfim, adiante. Nesse capítulo, o capítulo 13, ele fala sobre amostras grátis, né? Você já se perguntou o porquê de todos os produtores digitais oferecerem 7 dias de testes nos seus produtos? Eles fazem o que sugere Claude Hopkins, mas que é oferecer uma amostra, mas existe outro motivo por trás disso, né? As plataformas são obrigadas pelo Código de Defesa do Consumidor a devolverem o dinheiro e cancelarem a transação em um período de até 7 dias após a compra. Então, eles não podem, os produtores não podem fugir do fato de que qualquer pessoa pode ter acesso grátis ao produto na primeira semana. Então, o que eles fazem? Eles usam isso a seu favor, óbvio, né? Eles transformam esse problema, entre aspas, transformam esse problema para eles em uma vantagem para o consumidor, né? Eles anunciam isso como uma vantagem. No fim das contas, se o produto for bom, poucas pessoas agem de má fé e cancelam a compra, né? Então, tanto é que alguns produtores até usam a estratégia de liberar conteúdos extras após o período de 7 dias para tentarem exatamente evitar essa pequena taxa de cancelamento, mas que acontece com todo mundo. Então é exatamente por isso aí que um copywriter deve conhecer as regras do mercado e das plataformas de vendas e anúncios, né? Porque é só a partir do conhecimento dessas informações que você vai conseguir usá-las a favor da sua campanha de vendas, né? Outra estratégia muito usada até os dias de hoje, que sempre será usada, é de oferecer ali um pedaço do seu produto em troca do contato dos clientes, né? Isso te ajuda a criar uma lista e te dá a oportunidade de exatamente trocar segundos por minutos, como falamos anteriormente aí de todo o mecanismo do marketing, né? Então, ver todos esses conceitos e estratégias sendo usadas até hoje nos prova que não há nada de muito novo e revolucionário sobre o marketing, né? O que mudou com o passar do tempo foram os meios. Os fins continuam os mesmos. Adiante, próximo capítulo, distribuição. Bom, esse capítulo ele é um dos poucos que foca quase que totalmente em estratégias de distribuição usadas na época em que o livro foi lançado, há quase 100 anos atrás. Então eu não acredito que valha muito a pena nos aprofundar aí nessas estratégias, porque elas já estão totalmente ultrapassadas, né? Não fazem muito sentido hoje em dia. Mas o que fica de atual é o aprendizado citado no capítulo anterior, de que antes de anunciar um produto, nós precisamos procurar entender também sobre todo o processo de entrega do produto, né? Porque como o objetivo final é a venda, é nosso dever conhecer todo o processo que abrange desde o anúncio até o pagamento, a entrega e o suporte. No capítulo 15 ele fala sobre campanhas de teste, né, que são usadas já desde o início e foram as bases aí da publicidade científica, né, ou seja, da mensuração das práticas de publicidade. Então você imagine aí as dificuldades envolvidas no processo de lançamento de um produto naquela época, né, onde todos os esforços de validação, produção
em larga escala e comunicação da oferta, enfim, né? Então, é normal que grandes esforços fossem concentrados aí no processo de validação e análise de métricas das campanhas de teste, né? Porque muitos recursos estavam em jogo. Hoje todo o processo de pesquisa de mercado e desenvolvimento do produto pode ser feito de maneira muito mais eficiente, assim como todos os testes de campanhas e atualizações do produto, né? Quando falamos do mercado digital. Contextualizando aí para o trabalho mais do copywriter, é bom lembrar que o seu produto ele pode ser vendido a partir de diversas abordagens diferentes nas campanhas. Então, sempre que possível, teste os anúncios e as cartas de vendas para um mesmo produto, explorando aí emoções e transformações diferentes, né? Por exemplo, cada nível de consciência das escalas dos níveis de consciência do Eugene Schwartz, que ele explica no livro dele Breakthrough Advertising, que nós vamos ver em breve, né? Então, cada nível de consciência do cliente demanda uma abordagem diferente para atrair a atenção e fechar a venda. Capítulo 16, ele fala sobre dependência de fornecedores, que é, sinceramente, mais um capítulo que foca bastante na realidade dos negócios físicos no início do século passado. Então, não há muito o que acrescentar aqui que já não tenha sido dito nos comentários dos capítulos anteriores. Capítulo 17, ele fala sobre individualidade. O Hopkins deixa clara a importância de se distinguir como pessoa e como profissional através do fortalecimento da sua personalidade. Isso acaba sendo um caminho quase que natural, né, para as pessoas que se encaixam no perfil do copywriter defendido por ele nos capítulos anteriores. Eu acredito que uma pessoa que está em constante busca pelo amadurecimento intelectual, pela sensibilidade para lidar com o ser humano, que busca também o fortalecimento de uma ética de trabalho, essa pessoa inevitavelmente acabará desenvolvendo uma personalidade, né, que vem sempre do mesmo coração, como ele diz no capítulo, né, e está mais bem exposto no resumo. E os clientes percebem isso quando a sua voz vem sempre do mesmo coração, né? As pessoas se conectam com esses elementos de personalidade. E, sendo bem sincero, uma das coisas que mais me chamam a atenção quando estudo esses livros clássicos escritos pelas maiores lendas do mercado é exatamente essa parte meio que filosófica por trás de todo o trabalho deles, né? Porque qualquer um é capaz de aprender sobre a parte técnica em pouco tempo. O mais profundo a ser extraído dos livros clássicos acaba sendo a experiência de vida que todos esses caras acumularam aí até chegar onde chegaram, né? O Claude Hopkins foi, assim como vários outros, um dos grandes responsáveis por impulsionar o mercado norte-americano e fazer dos Estados Unidos uma das maiores potências, se não a maior potência do mundo, né? Então, com certeza, nós temos muito o que aprender com ele sobre copywriting, estratégias de marketing e, por que não, sobre a vida também, né? Infelizmente, nós não temos no Brasil tantas boas referências neste meio. Publicidade negativa, capítulo 18. Bom, aqui ele deixa muito claro que a publicidade negativa e a arrogância costumam ser um tiro no pé, né? É importante ter a consciência de quais são as emoções e sentimentos que nós causamos nas pessoas com que estamos nos comunicando. Isso conta muito para quem trabalha com publicidade, né? O sentimento de reciprocidade é um dos maiores motivadores do ser humano. Se os seus textos ou a sua comunicação é baseada em um tom arrogante, soberbo e egoísta, você dificilmente conseguirá despertar um sentimento de gratidão e reciprocidade no seu leitor. Isso afasta as pessoas. Então, não é à toa que conteúdos políticos e religiosos são, por exemplo, tópicos sensíveis para serem abordados em público quando você não tem muito domínio do assunto e não tem uma personalidade mais forte,
né, para opinar, porque há muito conflito e divergência sobre isso. Então, se você se posiciona de uma maneira totalmente oposta, né, às crenças de uma outra pessoa, é difícil que você consiga despertar o sentimento de reciprocidade. Então, principalmente para quem está começando nas redes sociais ou como copywriter, eu acredito que seja uma estratégia inteligente evitar de entrar em polêmicas desnecessárias, né? Que na maioria das vezes não tem absolutamente nada a ver com seu nicho de atuação. Capítulo 19, Escrevendo Cartas. Aqui nesse capítulo nós vemos mais uma vez a importância de chamar a atenção do leitor a partir da headline, né, a partir do título. Eu já li várias histórias sobre como outros copywriters faziam para chamar a atenção dos seus leitores, e a criatividade era sem limites. O Gary Halbert, ele dizia que todas as cartas que chegavam na mesa de uma pessoa ou na mesa de um executivo eram separadas em pilha A e em pilha B. Para uma dessas pilhas iam a maioria das cartas, que eram aquelas que não atraíam nenhum interesse e se pareciam com propaganda. E para outra pilha iam as cartas que se pareciam ser do interesse do leitor, né, ali à primeira vista. Então apenas essas cartas da segunda pilha eram abertas e lidas. As outras iam direto para o lixo. Então, para chamarem a atenção e despertarem o interesse, os copywriters mais experientes usavam algumas táticas de diferenciação que iam muito além da headline. Eu me lembro da história de uma campanha de vendas feita por uma construtora para venderem uma casa na praia. Eu lembro de ler sobre essa campanha, né? O copywriter responsável pelas cartas foi até a praia e buscou ali alguns quilos daquela areia branca e fina que faria parte das manhãs frescas e ensolaradas dos novos moradores daquele novo empreendimento, né? Então, com essa areia em mãos, ele fez vários pequenos pacotes ali contendo um pouquinho daquela areia e os enviou junto com as cartas de venda dentro do envelope. Isso foi um enorme sucesso, né? Porque, primeiro, chamou a atenção de todos que receberam a carta. A primeira reação normal de qualquer pessoa seria: opa, o que é isso aqui que está dentro desse envelope, né? Além da carta, eu preciso abrir para ver o que está aqui dentro. E além disso, a carta de vendas e a areia davam aquela oportunidade do cliente, do copywriter, pintar um quadro ali, né? Daquele momento na cabeça do leitor. Então, os copywriters, eles conseguiam fazer com que o leitor se imaginasse ali naquele local quando ele lia a carta de vendas, e ao mesmo tempo que ele se imaginava, ele tinha em mãos também a areia real daquele lugar, né? Então a experiência sensorial é muito mais completa. Enfim, tem várias histórias desse tipo. O próprio Gary Halbert, uma vez, em uma das campanhas dele, ele chegou a enviar uma nota, eu não me lembro agora se foi uma nota de $1 ou uma moeda de $1 junto com a carta, e aí ele fazia uma promessa de que aquele dólar se transformaria em vários $1.000. Enfim, tem várias histórias bacanas nesse sentido, a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso em uma outra oportunidade. Capítulo 20, o nome do capítulo, Um Nome que Ajude, né? Aqui ele fala sobre a importância de encontrar um bom nome para o seu projeto, para o seu produto, né? Ele diz, tente encontrar para o seu produto ou para o seu projeto nomes que sejam curtos, que deem um efeito estilístico, né? A literação, por exemplo, igual eu usei aí no Copy Classics, né? E faça com que esse nome se comunique com o propósito do produto, com o problema que ele resolve e com a realidade do público-alvo, né? Então esse capítulo vai muito aí nesse sentido. E por último, capítulo 21, ele fala aí sobre boas práticas de negócios, né? Hopkins termina o livro nos lembrando que o tempo em que a publicidade era praticada como um tiro no escuro já havia terminado há muito tempo, né, naquela época. Já não era possível mais praticar a publicidade como um jogo de sorte ou azar, não era prudente, né? E
E principalmente hoje, quando todos os dados podem ser acessados aí de forma organizada e automatizada, não existe mais espaço para a ineficiência das campanhas. Enfim, como conclusão, eu acredito que esse livro, antes de tudo, seja um livro fundamental para todas as pessoas, né, que se interessam por negócios e por escrita. Os ensinamentos contidos aqui vão muito além dos conceitos que podem ser usados no meio da publicidade. A grande maioria do que foi escrito por Hopkins há quase 100 anos se provou com o tempo e permanece como princípios inalterados. Então é exatamente isso que faz com que um livro seja clássico. Ele resiste ao teste do tempo e continua sendo extremamente relevante até hoje. As poucas coisas que já não fazem mais sentido para a nossa realidade atual estão relacionadas mais à parte operacional, a parte logística, de distribuição, de armazenamento, de promoção em estabelecimentos físicos, de custo de impressão, tudo isso mudou bastante. Mas toda a parte que envolve processos, toda essa parte que envolve os processos está constantemente sendo aprimorada, mas toda a parte que se relaciona às emoções humanas permanece inalterada, né? Como ele diz desde o primeiro capítulo, que as emoções humanas são imutáveis. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido útil aí esses comentários de contextualização sobre o livro. É um livro excelente. Eu indico a todos que tenham esse livro, que leiam esse livro completo. E fica aí também como um pouco da amostra do que vai ser o projeto Copy Classics. Eu quero fazer esse tipo de material para todos os livros que estão na lista lá do Telegram. Por enquanto já tem uns 10 livros e eu estou trabalhando nisso diariamente. Eu tenho certeza que esse material vai ser útil para muita gente, inclusive para mim, que é um meio de eu estudar copywriting enquanto eu faço todas essas traduções, esses resumos, produzo conteúdo em cima disso. Está sendo sensacional para mim também. Estou total fora da minha zona de conforto, aplicando tudo que eu tenho aprendido aí sobre marketing digital, sobre copywriting. E eu acredito sinceramente que todos nós temos muito a ganhar com isso. É um material que não é fácil de achar aqui no Brasil, como eu disse, e esses livros são a base desses cursos aí, que eles cobram R$1.000, R$2.000, R$5.000. Não há nada de novo sob o sol, todos os conceitos, todas as técnicas já foram escritas há muito tempo, e quem faz os cursos acaba pegando esses livros, transforma esse material, coloca uma embalagem mais bonita no material, traz para português e acaba vendendo por um preço muito fora da realidade para o copywriter iniciante, ou até para aquele copywriter que ainda não tem certeza se realmente é isso que ele quer, se realmente esse é o caminho que ele deve seguir. Então tem uma barreira de entrada muito grande. Eu identifiquei uma barreira de entrada muito grande. Você às vezes quer começar a estudar copywriting, mas se sente perdido e o curso, o material que tem disponível é muito, muito caro, é inacessível. Então, a ideia central do projeto é essa, trazer esse material e torná-lo acessível de uma maneira justa, de uma maneira leve, de uma maneira quase que artesanal, assim, bem no 1 para 1. Eu sou, antes de tudo, um parceiro de estudo de vocês. E é isso. Espero que tenham gostado e entrem no grupo do Telegram, me sigam no Instagram. Eu continuarei postando conteúdo sobre esses livros diariamente e vamos que vamos. Valeu, pessoal, um abraço a todos e até a próxima.